Tudo bem, turma? Joia, sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Vamos dar continuidade aqui, né? Então, nós estávamos falando a respeito da discussão, tá? Então, pessoal, em linhas gerais, né? Quais são os cuidados que eu preciso tomar, né, com a estrutura da discussão dos resultados? Eu preciso evitar a repetição de resultados desnecessários, sempre que possível apresentar novos resultados, tá? Desde que estes resultados apresentados tenham coerência lá com a apresentação de resultados sua, tá? Não pode ser uma surpresa para o leitor. Evitar também ficar fazendo comparação com a quantidade excessiva de autores, a menos que seja um artigo de revisão. E tomar cuidado com as incoerências, né? E principalmente com a fuga do tema, tá? Então isso é muito importante. Precisa também, pessoal, tomar cuidado com os erros, né? Você precisa tomar cuidado, né? Às vezes um erro aleatório, né? Um erro de leitura ou um erro sistemático, por exemplo, causado pela não calibração de um equipamento ou por uma falha do técnico na interpretação da metodologia. Então, você pode ter erros também na seleção de população ou de amostras, erros de aferição, que é muito comum em levantamentos em campo ou ensaios laboratoriais, e confusões mesmo, né? Erros de confusão, que a gente chama. Bom, pessoal, em linhas gerais, né, então esses são os tópicos apresentados nas discussões, tá? Muitos artigos, eles oferecem a possibilidade de você, ao final da discussão, você já apresentar as conclusões do seu trabalho, do seu artigo. Então, essa é uma forma de se fazer. Outros autores, né, outros periódicos, eles destinam um tópico específico, que é o tópico conclusão, ou resultados ou considerações finais, tá? Resultados finais ou considerações finais. Independente da forma, a principal questão que você deve ter em mente é que você, na conclusão, seja ela dentro da discussão ou no item considerações finais, você tem que tomar muito cuidado com conclusões incompletas, tá? Conclusões muito vagas, então você precisa ser direto, ir direto ao ponto, de forma sucinta, objetiva. Tomar cuidado com conclusões e excesso. Tem gente que acha que a conclusão tem que ter 2, 3 páginas, quando na verdade isso é errado, tá? Conclusão tem que ser sucinta. Você não precisa ficar floreando, né? Reapresentando resultados, nem nada do tipo. Você vai direto ao ponto. Para evitar o quê? As contradições, tá? E incoerências. Às vezes você lê ali o artigo inteirinho, tá perfeito, aí chega na conclusão, aí o autor dá aquela senhora derrapada e aquilo ali joga por terra toda a pesquisa desenvolvida. Aí provavelmente o artigo será rejeitado, tá? Então precisa tomar muito cuidado com esses aspectos, ok? E aí, por fim, pessoal, mas não menos importante, né, vem o item referências bibliográficas. Geralmente costuma ser o último item ali do artigo, né, quando o artigo não possui anexos ou apêndices, né. Então, geralmente é o último item textual ali do artigo, fora os apêndices e anexos. E aí, pessoal, aqui está o grande segredo, tá? Essas referências, elas foram utilizadas ao longo de todo o seu artigo, seja na introdução do seu artigo ou fundamentação dele, seja na parte de metodologia, seja na parte dos resultados e discussão de resultados. É isso, pessoal, que vai trazer o quê? Credibilidade, vai trazer poder de convencimento ao seu artigo, à pessoa que está lendo o seu artigo. Por quê? A partir do momento que você dá a cara a tapa e que você está disposto a fazer comparação dos seus resultados, que você está disposto a comparar a sua metodologia com outras, que você faz, né, uma revisão de literatura, um estado da arte, onde você varre o maior número possível de outros trabalhos similares, você está mostrando que de fato você quer dar um bom caminho para aquele projeto que você está desenvolvendo.
Você não está simplesmente fazendo um projeto por fazer, fazendo um projeto apenas para obter um título. Não. Você está desenvolvendo um projeto, executando uma pesquisa, publicando resultados científicos que serão de amplo uso da sociedade, da comunidade científica e da sociedade em geral. Então isso aqui é muito importante, tá, pessoal? E aí, quais são os cuidados das referências? São os mesmos cuidados que a gente já abordou, por exemplo, lá na redação do projeto científico, tá? Então, por exemplo, aqui, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Sempre indicar a fonte das informações utilizadas, então tomar muito cuidado com o plágio ou com a omissão de autores, tá? Situar o seu trabalho, né, no estado da arte, junto às pesquisas, aos projetos, aos resultados já existentes. Isso é importante. Você tem que mostrar que ali naquela praia você é um grãozinho de areia, mas você tem que falar em qual parte da praia você, né, esse grãozinho de areia tá. Se está mais próximo à água, se está mais longe da água, se está mais para a direita, mais para a esquerda. Você precisa fazer essa contextualização e isso muitas vezes é feito através desse levantamento bibliográfico. Fornecer suporte às informações contidas no texto. Então, muitas vezes, né, se você não quer ficar ali repetindo toda uma metodologia, você usa as referências para isso. Dar o crédito a quem merece, né? Então, pelo amor de Deus, pessoal, muito cuidado com o plágio. Você sempre precisa notificar, referenciar o autor daquela informação, tá? E principalmente possibilitar que o leitor localize sua obra, né, e consiga se aprofundar ao tema, ou seja, sua obra passa a se tornar uma referência, tá? Bom, pessoal, basicamente, né, a gente pode ter literaturas convencionais, que são os artigos científicos, livros, né, dissertações e teses, mas também podemos ter, né, literaturas tidas como não convencionais, né? Por exemplo, artigos em eventos científicos, relatórios técnicos ou outros tipos de publicação, muitas vezes restrito. Via de regra, os periódicos estão interessados em literaturas convencionais, tá, pessoal? Então, você tem lá 30 referências bibliográficas, 80% convencional, 20% não convencional, ok. Quando você tem muita citação não convencional, página de internet, por aí vai, isso aí enfraquece muito o trabalho, tá? E aí acaba gerando dúvidas aos avaliadores. Outra questão, pessoal, prefiro então sempre artigos de revistas de alto fator de impacto. Leve em conta aquela questão do qualis da revista, tá? Então, procurem verificar. Geralmente, revistas com o qualis mais elevado têm um fator de impacto melhor. Buscar sempre a fonte original, tá, pessoal? Evitar a utilização dos famosos APUDs, né? Evitem isso. Evitar o uso, né, de referências em resumo, isso aqui vocês já sabem, já foi amplamente discutido. Cuidado com a precisão das referências e citações, né? Então tem que tomar cuidado com os nomes, com os títulos, né? Com os anos, com as datas, porque vira ali tantas referências, é muito fácil você começar a confundir, né? Trocar ali as informações, e aí isso aí vai enfraquecer o seu trabalho. Ao escolher, né, a referência, procure atender, né, a quesitos como relevância, acessibilidade, atualidade, né, a questão, né, pegar referências sempre mais relevantes, né, de fácil acesso, geralmente são as mais citadas, e as mais recentes possíveis, né, no máximo de 5 anos para cá. Né, evitar referências mais antigas que isso, com mais de 5 anos. E, principalmente, a forma de citação, sempre utilizar a NBR como referência, tá? E aí, feito isso, depois você vai fazer uma ordenação, né, dessas referências que foram citadas ao longo do texto. E aí, basicamente, você vai ter duas formas, né? Uma forma pela sequência de aparecimento no texto. Aí, geralmente, o pessoal costuma utilizar muito aquela
forma de citação, principalmente na área das engenharias, é através de algarismos, tá? Você coloca lá algarismo, né, citação 1, 2, 3, 4, 5, você vai numerando a citação ao longo do texto, e aí depois você tem lá, né, no item referência bibliográfica, a sequência de numeração. Aí a pessoa consegue identificar qual foi o autor responsável, tá? Ou então aquela citação tradicional apresentada em ordem alfabética. Então, independente da ordem que foi citado no texto, você apresenta em ordem alfabética, porque aí fica fácil você encontrar o autor lá no item referência bibliográfica, tá? Procure ser seletivo, porém não exaustivo. Então, você também não precisa apresentar 200 referências bibliográficas, né? Não tem artigo que comporte uma quantidade de citação dessa, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso também. Então, ali algo em torno de 20, 25, 30 referências, muito bem selecionadas, né? É o ideal, vai estar excelente. Evitar pecar por falta, né, mas também por excesso. E cuidado com os erros de transcrição, né, de numeração, ordenação de referência. Também são outros erros comuns de se acontecer, tá? E aí, pessoal, conforme eu já citei para vocês lá no item, né, do referências do projeto, aqui novamente eu faço a recomendação do uso de ferramentas que facilitam a otimização, né, desse processo de citação e referência bibliográfica. Já existem várias ferramentas muito bacanas, muito boas para te auxiliar. Tem o EndNote, né, o Facilis, o Mendeley, né, também é muito utilizado, onde você já consegue ali, na própria ferramenta, você já consegue fazer a busca do artigo, selecionar os artigos que você quer, criar as suas listas de citação, criar as suas fichas catalográficas, tudo isso utilizando esses programas. E eles facilitam muito a vida de um pesquisador. Tá? Bom, pessoal, além disso, né, faço a sugestão aqui, né, para vocês acessarem, por exemplo, aqui, né, um artigo no site da Web of Science, tá? E aí para vocês fazerem, né, a verificação, né, a respeito de como é citado essas referências bibliográficas desse artigo, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje. Aqui estão as referências da nossa aula de hoje, em especial esse livro aqui do Pereira, né, do Maurício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, né, podem tirar as dúvidas através do WhatsApp ou através lá do fórum, através da plataforma Moodle, tá? Recomendo que vocês estudem novamente esse material, refaçam a leitura do material, se for necessário, assistam a aula novamente, tá? E aí, turma, com essa aula de hoje, com esse último bloco aqui, nós encerramos a parte de redação de artigos científicos, tá? Somente lembrando que o objetivo aqui não é fazer o artigo, né, propriamente dito, mas passar para vocês as noções básicas, a estrutura básica para se fazer um artigo científico. É claro que redação, pessoal, a melhor forma de você desenvolver é praticando. Então a recomendação que eu faço é pratiquem, publiquem, façam artigos. Ainda que sejam artigos de revisão, ainda que sejam artigos de temas que vocês não julguem tão relevantes, façam um artigo, independente, faz o artigo, manda para algum colega, para algum amigo, lê, aceite as críticas, melhore o artigo, mande novamente para novas correções. E aí, quem sabe, depois de algumas correções, você crie coragem de submeter ele para alguma revista, né? Só aprova artigo quem submete artigo, né? E é uma coisa estatística, de cada, sei lá, 10, 20 artigos que você submete, talvez você consiga aprovar um, né? Nossa, professor, mas é um percentual tão baixo assim? Ora, se é tão baixo assim,
bora publicar, né? Só que não é aquele publicar por publicar, tem que ser um publicar consciente, com qualidade. Fazendo isso, disparando esses artigos, com certeza aos poucos você vai começar a colher os frutos. Você vai começar a ter várias aprovações de artigo e aí com isso você vai alavancando a sua carreira como pesquisador, alavancando o seu grupo de pesquisa e alavancando também a sua instituição onde você está trabalhando, ok? Então, pessoal, em linhas gerais era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.